alegria muito grande recebê-los aqui. Queridos, nós estamos próximos de um grande evento para nós. Talvez você tivesse preferido falando da virada, mas não. Para nós, o ano começa depois dos 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. Desde 2007, ou seja, um ano depois da fundação do nosso ministério, essa já é a 14ª edição dos 12 dias de clamor para 12 meses de vitória, onde nós entregamos os primeiros dias do ano, as primeiras horas, os primeiros momentos para o Senhor. Se programe para essa data, para esse dia importantíssimo da sua vida, da sua história, porque Deus tem respondido a muitas orações. Para você ter ideia, hoje eu estava ouvindo um testemunho lá da igreja de Santa Sofia, que uma irmã veio na campanha dos 12 dias de clamor desse ano, 2021, e ela pegou o projeto de vida do ano, mas ela resolveu entregar agora em novembro. Ela entregou agora em novembro. E o que aconteceu é que uma semana depois que ela colocou dentro da arca o pedido, tudo que ela pediu no ano inteiro, ela recebeu. Sabe o que isso significa? Se ela tivesse entregue em janeiro, ela já tinha experimentado as vitórias há muito anos. Então nem todo mundo acredita, mas eu acredito num Deus que pode fazer o impossível. Nós vamos devolver ainda hoje o seu pedido do ano passado, aliás, desse ano, ainda não virou, né? O seu pedido desse ano, e eu já vou te entregar hoje, para você, sem pressa, fazer os seus pedidos no ano 2022. Os obreiros podem entregar já, para quem está aqui, e nós fizemos uma quantidade boa, onde você pode levar depois, tá? Primeiro, entrega para cada um presente. Mesmo que você não seja membro da igreja, mas uma hora que você estiver passando, você acredita, a Bíblia diz, aquele que projeta alguma coisa, ela lhe sairá bem, a luz brilhará o seu caminho. A Bíblia fala assim, como eu pensei, assim eu realizei. Então, acredita, queridos, acredita, porque é assim que eu tenho vivido, dentro da fé, de confiar no Deus que pode fazer o impossível. Então, se for pequeno ainda, você continua escrevendo uma carta, que não tenha junto, mas aí tem algumas sugestões para você orar pela sua vida sentimental, financeira, pela sua vida espiritual, pela sua vida familiar. O que você pretende para os próximos anos? É claro que a mensagem que eu vou pregar esta noite vai te ajudar a entender ainda melhor. Então, pegue com fé e quem sabe já no dia primeiro você já entrega o seu pedido. Eu já sei bem o que eu quero. Isso. Se estiver sobrando já e alguém quiser levar para convidar alguém, pode entregar, tá? Aí você só levanta a mão que o obreiro vai te entregar. Caso você, olha, eu quero uma pessoa da minha família, eu quero levar para mais uma pessoa. E tem pessoas que participam dos 12 dias de clamor com a gente, e é de outra cidade, mas não deixem de participar, nem da oração, nem dos votos, assistem as mensagens pela internet, mas participam dos 12 dias de clamor. Então, não deixe de participar. Esse ano, o ano de 2022, será um ano apostólico da oração. E Deus está falando tanta coisa, amados, comigo sobre a oração, que Deus vai tremer esse lugar, vai ser muito poderoso. Você vai aprender por que as orações não são respondidas. Entenda o que eu vou explicar para você. Não existe oração que não seja ouvida. Não existe oração que não seja ouvida. Todas as orações são ouvidas.
O que existe são orações não respondidas. E as orações que não foram respondidas, elas têm mais a ver com obstáculos que nós mesmos colocamos do que propriamente intervenção satânica. A maioria pensa que o diabo trava todas as orações. Não. A maioria das orações travadas é travada por causa de você mesmo, por causa de mim mesmo. Então a gente precisa aprender bastante coisa sobre a oração, porque orar não é falar muito de palavras. Oração não é simplesmente uma comunicação com Deus, como as pessoas dizem. Não. Oração é algo mais profundo. Oração é uma arma. A oração é um contágio. E eu vou te falar uma coisa, amados. Eu não sabia, aprendi agora, preparando essas duas mensagens. Existe a unção para uma vida de oração. Assim como você unge alguém para o pastorado, você deveria entender que assim como Deus unge para o sacerdócio, Deus também unge para a oração. Está na Bíblia, é muito poderoso isso. É muito forte isso. Então, a gente quer trabalhar com vocês esses 12 dias de clamor, ensinando acerca da oração. Você tem ideia? Existem 3 formas de Deus responder a oração. A primeira, Deus usa o fator humano, aonde a resposta de Deus pode estar com essa pessoa que está sentada do seu lado. A pessoa que está do seu lado pode estar travando a sua resposta. Às vezes Deus dá a ela um sonho, Deus dá a ela uma visão, Deus dá a ela uma mensagem, e ela simplesmente se cala e entrega a resposta de Deus. Ananias fez isso. Deus falou: vai, Saulo está orando. Ele falou: não, Senhor, não vou não, porque esse homem mata todo mundo. Então a resposta de Saulo estava com Ananias. E se Ananias não tivesse ido? Olha que Saulo se tornou, irmãos, o apóstolo que escreveu 13 epístolas. Um homem que desbravou o campo para o ministério gentil, para que nós, os gentios, fizéssemos parte. Se Ananias, o discípulo, tivesse ido falar com Paulo. O outro fator é o fator anjo. Muitas vezes a resposta de Deus vem pelos anjos. Os anjos de Deus trazem mensagem. Trouxe mensagem para Maria, trouxe mensagem para José, para Daniel e para vários outros. Manuá. Os anjos de Deus trouxeram mensagem para Pedro, tirou ele da cadeia, quando a igreja está orando. Vai ser muito poderoso, porque nós vamos aprender aquilo. E tem o terceiro fator, que é um fator que se você vier nos 12 dias, você vai. Não, vou te falar. O terceiro fator é o fator da teofania. É quando Deus não manda a resposta por homens, e Deus não manda a resposta mesmo por anjos. Ele mesmo vem. Ele mesmo vem. Talvez ele já veio várias vezes e você não reconheceu. Mas você vai reconhecer. Quando ele vier, você sabe, é ele. Ele mesmo veio. E o que fazer para ele mesmo vir? Você tem que estar aqui. Diga, os 12 dias vai ser forte. Vai ser poderoso. Vai ser poderoso. Os céus vão se abrir neste lugar. Nós vamos ver o agir de Deus. Bom, e baseado nisso que eu estou falando para vocês sobre a oração, a última mensagem que eu tive hoje foi a 8ª mensagem. E essa 8ª mensagem eu trabalho todos os obstáculos, 14 obstáculos que impedem a oração ser respondida. E eu fiquei bastante quando eu descobri que muitas das nossas orações não são respondidas, ou elas são respondidas à medida que eu oferto. Eu fiquei assim, mas como isso? Que às vezes você tem que pesquisar, o Espírito Santo está falando coisa com você, aí você diz: Senhor, mas aonde está a base disso? Lucas 6:38 está escrito para nós, amados, família e comigo.
Lucas 6:38. Então, a base bíblica para todas as coisas, para todas as nossas perguntas, está escrito assim: dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiveres medido, vos medirão também. E aqui está a base. Quando você começa a estudar, você vai ver que Jesus aqui estava falando de um juízo, Jesus estava falando de oração. E ele estava falando que eu recebo à medida que eu perdoo, e eu tenho as respostas das orações à medida que eu oferto. E há pessoas que ofertam tão mínimo, que a sua oferta não é capaz nem de destravar um tipo de uma pequena porta de bênção. Porém, há outros que com liberalidade, generosidade ofertam, que elas chamam a atenção de Deus. E é só você observar que há diferença da oferta de Caim para a oferta de Abel. A oferta de Abel fala até hoje, está lá no livro da Galeria dos Heróis da Fé, Deus 11, né? E lá no texto é claro, ele diz assim: e a oferta de Abel ainda fala. Uma oferta fala. É só você comparar a oferta de Davi com a oferta de Saul. Você sabe qual a oferta que Saul deu para encontrar-se com Samuel? Ele estava procurando as jumentas do seu pai, se chamava Quis, e as jumentas tinham se desperdiçado, tinham se sumido, desaparecido, dispersado. E aí ele, depois de procurar alguns dias, não encontrando, o seu servo disse assim: vamos ao homem de Deus, ao vidente, o profeta Samuel vai estar na cidade. Ele falou: não, eu não posso ir ao profeta com a mão vazia. E ele disse: não, mas eu tenho aqui alguma coisa que o senhor pode dar. Eu tenho aqui um pão ainda que nós não comemos durante a viagem. Eu guardei aqui algumas coisinhas. Foi o que ele deu. É só você observar a extensão do ministério de Saul, a forma como Deus tratava Saul, e você depois pega a oferta e a generosidade de Davi e veja a extensão do seu ministério e as grandes vitórias que ele alcançou. Mas Davi tinha algo no seu coração. Davi, por exemplo, ele disse, quando ele quis comprar a eira dela, e disseram para ele assim: não, eu te dou a eira, pode construir aqui o que você quiser. Davi, ele disse: não, eu quero comprar, não quero dar ao Senhor algo que não me custe nada. Ele decidiu: não quero dar ao Senhor algo que não me custe nada. Então o coração dele estava voltado a Deus para uma entrega. Depois você vê a diferença da oferta de Salomão, que quis uma resposta de Deus, que ele foi pedir para o Senhor sabedoria. Só que antes, leia o texto, ele naquela noite ofereceu para o Senhor 1000 holocaustos. Esses 1000 holocaustos significam que ele sacrificou tudo daquela época, tudo que ele tinha. Os 1000 bois, o que é isso para tanta gente? Então ele resolveu sacrificar tudo. E ao sacrificar tudo, Deus disse: não vou te dar só sabedoria. Na mesma noite de fome, Deus apareceu para ele e ele o respondeu. Ele diz: é isso que eu quero que você preste bastante atenção. E que você comece a entender que intimamente a oferta está ligada à oração. Se a sua vida de oração tem sido um fracasso, pode estar ligado à sua mesquinhez, não é? Porque lá no livro de Provérbios, capítulo 21, a palavra de Deus nos garante que aquele que fecha o coração para ofertar não terá suas orações ouvidas. Está escrito lá,
Provérbios 21, 13. Não vai ouvir, Deus não ouve. Você não pode se aproximar diante de Deus com a mão vazia. Ninguém vai diante de Deus nenhum, mesmo dos deuses falsos, com a mão vazia. Nem no centro espírita você vai com a mão vazia. Você tem que oferecer algo, seja perfume, seja valor, seja rosa, vai te pedir algo. E a gente não pode se aproximar diante de Deus com a mão vazia. Quando você não tiver nada, absolutamente nenhuma moeda para oferecer, seja um sacrifício vivo, seja você mesmo a oferta, se entrega ao Senhor, entrega a sua vida, a sua alma, e você vai ver o que Deus fará na sua vida poderosamente. Então, queridos, esse é um dos textos que me chamou bastante atenção, porque Salomão deu essa oferta em vez do templo que ele construiu. Ele construiu um templo majestoso que até hoje o templo de Salomão tem sido réplica. Mas tem outro templo que foi construído pelo povo na época de Ageu, Zorobabel. E o templo era tão pequeno, mas tão pequeno, que o povo começou no dia da inauguração com um misto de choro e de alegria. Os mais novos, agora nós temos templo, e celebravam porque tinha um templo. Só que o outro, os mais antigos falaram: isso aqui é o templo? O templo de Salomão era só esse tamanho? Essa casa é muito pequena. Aí Deus tem que usar o profeta para vir a eles e dizer: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aí eles se consolaram. A outra casa, a de Salomão, a glória estava no esplendor, na beleza física, material. Nessa Deus promete manifestar a sua glória com presença. Então, queridos, analise bem como tem sido a sua forma de ofertar, porque a forma como você entrega, a forma como você oferta, determina se você quer que a sua oração seja ouvida e respondida à medida da sua fé. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós consagramos a Ti a nossa oferta, consagramos a Ti o nosso dízimo não, dízimo do Senhor. E pedimos que as Tuas misericórdias, Senhor, alcancem de maneira tão poderosa aqueles que, nesta noite, generosamente entregarão ao Senhor como oferta de gratidão. Senhor, que através das nossas ofertas, orações sejam ouvidas e orações sejam não só ouvidas, mas respondidas também. Porque eu sei que aqui o Senhor tem colocado generosidade em tantos corações que o Senhor, respondendo à medida com que eles têm ofertado, o Senhor responderá breve, imediatamente. Assim, meu Deus, aceita-nos e abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Bom, você que tem a sua oferta, pegue aí a sua oferta em espécie e você pode colocar na sala. Se você quiser fazer um Pix, atrás da sua cadeira tem a chave Pix da igreja, com um número que é o CNPJ da igreja, Convenção das Igrejas Unidade da Fé. Se você estiver assistindo pela internet e quiser ofertar, o nosso chave Pix é 09 023 178 1000 ao contrário 22. Se você trouxe o dízimo do Senhor, traz aqui canto do altar, pelo bordão do pastor. Se você também quiser ofertar com um cartão, aí é lá atrás você procura os obreiros que estão autorizados. E ele vai passar, ela vai passar o seu cartão lá, graças a Deus, ok? Existem várias formas de você beber, você não precisa ficar de fora desse momento tão importante. Deus sustenta sobre a vida dela, ela tem vivido, frutos dessa vida dela, Senhor, que essa oportunidade dela, a vida dela,
Eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia, a palavra de Deus, que está no livro de Jonas, profeta Jonas, capítulo 3, versículo 5. Quando você encontrar o texto, por gentileza, fique de pé em referência à palavra do Senhor. Quero trazer para vocês uma revelação de um tempo profético que estamos vivendo. Espero que esta mensagem te ajude a alinhar as coisas em relação aos acontecimentos dos últimos dias e colocar o seu coração ansioso para os dias vindouros. Diz assim a palavra: os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. E fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provém coisa alguma, nem os levem aos pastos, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E o Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Fala conosco nesta noite, pois precisamos, necessitamos ouvir a tua voz. Traz para nós uma revelação, uma palavra rema, uma palavra capaz de provocar mudanças em nosso comportamento. Aviva-nos com esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Muitas pessoas elas vivem um tempo normal nas suas vidas, mas todos nós sabemos que tudo que está se passando agora no planeta não é nada normal. Tudo está convergindo, tudo está culminando para um anúncio da vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há uns dias atrás, alguns 2 domingos atrás, eu preguei sobre Yom Kippur, dia da expiação, uma das festas mais importantes dos judeus, e eu preguei sobre essa festa, porque o Yom Kippur é também chamado de o grande dia do Senhor, o dia em que Deus vai manifestar sua ira, o dia que serão encerradas as portas. E a gente fica muito atento às festas dos judeus, às festas de Israel, porque Jesus nasceu numa festa. A Bíblia fala que ele morreu numa festa. E ele vai voltar em uma dessas festas que há. Porque as festas, elas não são apenas para alegria. As festas são proféticas, são edictos, são decretos proféticos, são sombras daquilo que aconteceu no Antigo Testamento, que se repetirá. O Antigo Testamento, irmãos, não é nada sem o Novo Testamento. O Novo Testamento seria quase impossível entender sem a existência do Antigo Testamento. Então é muito importante que todos nós estejamos abertos para esses sinais que estão acontecendo. Yom Kippur, como eu expliquei aqui para você, significa cara a cara, ver face a face. E tem vários textos na Bíblia que diz que esse é o dia em que todos terão que encarar o Senhor. A Bíblia diz que haverá um dia que todos terão que dobrar o joelho, toda a língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Grande, pequeno, rei, bonito, pobre, bonito, grande, pequeno, todos terão que dobrar o joelho, e toda a língua
há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Isso ele diz: no céu, na terra e embaixo da terra. A outra palavra para Yom Kippur seria Neilá, eu expliquei para você, que quer dizer encerrar ou fechar as portas. Então Jesus usa a parábola do pai de família que encerrou a porta, mas, e depois de encerrada não tem mais como entrar. A arca de Noé teve as suas portas encerradas, sempre missionário pregando, quem acreditou. Quando começou o dilúvio, quiseram entrar, não, a porta está fechada, não tem mais como entrar. A porta da graça vai se fechar. A gente está anunciando isso, as pessoas não acreditam que a porta da graça vai se fechar. Um dos exemplos claros que existe na Escritura Sagrada são as 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas. As 5 levaram azeite consigo e ainda deixaram azeite deserto. As outras, o noivo vai demorar, e pode ser que ele nem venha, e aí está dando o noivo, mas aí alguém gritou, chegou o dia que alguém gritou: o noivo vem aí! E aí quem tinha azeite entrou, quem não tinha ficou perdido. E também o dia do Yom Kippur é o dia da separação, é o dia de Deus separar joio do trigo e bode de ovelha. Então é o dia da diferença. Então vereis a diferença de quem serve a Deus e quem não serve, entre os justos e os injustos. Hoje está tudo misturado, está tudo junto. Mas uma das coisas importantes que a gente vai aprendendo, irmãos, ao longo do ministério para cada Ló, Deus levanta o Abraão. Ló é alguém que está em Sodoma, no meio do pecado, no meio de injustiça, no meio de maldades. Mas Deus levanta um intercessor. O nome dele é Abraão, que começa a interceder, começa a pedir. E a misericórdia de Deus alcança Ló, tira Ló e sua família de lá. Mas depois que Ló e a família saíram, amados, fogo e enxofre desceu do céu e consumiu a todos. Não vai nessa onda daqueles que estão dizendo assim: Deus não vai destruir esse planeta lindo, maravilhoso. Nosso planeta é lindo, o nosso planeta é maravilhoso. As árvores, ainda tem tantas espécies que não foram descobertas. Não acredita nisso, porque Deus construiu isso com o poder da sua palavra. Haja luz e houve luz. Então, meus queridos, o mesmo que destrói hoje faz amanhã, porque ele é poderoso. Por isso que João viu que novos céus e nova terra, porque a primeira terra e os primeiros céus passaram e o mar já não existe, mas vi descer a nova Jerusalém, a cidade santa, que do céu descia ataviada como uma noiva para o seu marido, para o seu noivo. E sabe quem vai viver nela? Eu e você. Então, queridos, estejam prontos para isso. Mas eu quero chamar a atenção para uma palavra que não é minha, mas eu estou sempre em eventos e em convergências, eu gosto de anotar as coisas que os profetas falam e eu vou analisando acontecendo as coisas para eu poder me situar. Em 2017, eu fui, 27 de julho, para ser preciso, numa convergência global em Belo Horizonte, de um apóstolo chamado Fernando Guilherme. Esse apóstolo é um chileno, mas estava no Brasil há muito tempo. Eu disse estava, porque esse ano, por causa da pandemia, o Covid foi o motivo do Senhor o levar. E ele já tinha vencido um câncer, a igreja orou, ele venceu o câncer, mas depois o Covid estava debilitado e ele veio a falecer. Mas esse é um homem de Deus. Até hoje, muitas mensagens que eu ouço, prego, muitos aprendizados que existem. Fernando Guilherme, se você não conhece, é muito bom conhecer. Até hoje o canal dele está no ar, uma bênção de Deus. E nessa convergência global, ele falou: não quero chamar de conferência. Conferência é alguém que quer conferir algo. Convergência quer dizer conferir todas as coisas no mesmo lugar. E por ocasião, um profeta dos Estados Unidos, eu não vou saber falar o nome dele, mas ele pregou uma mensagem sobre os 3 setes, porque aquele ano representava um ano de 5.000
1777 do calendário judaico, né, que comemora o ano novo deles, é muito antes do nosso, né, outubro, por aí assim. Então, por essa ocasião, ele falou que era um ano de alinhamento, mas eu queria que você prestasse atenção nas coisas que ele foi profetizando, inclusive sobre o Brasil, e você vai começar a observar algumas coisas. Ele diz: quando 3 séries se alinham, algo acontece, né? Porque o número 7 é importante para Deus. Ele é a sétima letra hebraica. Ele representa uma espada. Essa letra é uma espada. Então fala de juízo, fala de correção. Então ele disse: olha, está começando um tempo para o mundo aonde a espada de Deus desce sobre a terra. Isso em 2017. A pandemia chegou em 2020. Né? Ele fala sobre a importância do cativeiro, que foi a forma de Deus arrancar do povo de Israel a idolatria. Deus sempre falou com eles sobre a idolatria, sobre adorar outros deuses. Eles nunca deram ouvido. Deus, quando quer arrancar algo de nós, irmãos, ele sabe como fazer. E quando ele quer arrancar, ele arranca. Então ele pegou, foi anunciando, o profeta Jeremias, Ezequiel e vários outros: olha, vocês vão ser desterrados, vocês vão ser enviados para uma terra longínqua. Então, como eles não deram ouvido, Deus pegou e lançaram eles para a Babilônia, a terra onde tinha muitos deuses. Mas vocês querem? Vocês não querem muitos deuses? Então vai viver lá. Vocês vão poder adorar deuses estranhos à vontade. Mas chegando lá, eles não quiseram adorar. Pelo contrário, a Bíblia fala no Salmo 136 e 137 que eles pegavam suas harpas, penduravam em harpas, porque os babilônios pediam: canta-nos uma das suas canções, fala dos seus louvores para nós, toca aqui. Eles não queriam tocar, porque eles sabiam que louvor e adoração são um Deus verdadeiro. Chegaram lá, tiveram seus nomes trocados, Sadraque, Mesaque e Abednego. Não é o nome deles. Até Daniel teve o nome mudado para Beltesazar, príncipe de Bel. Né? Mesaque, Abednego, tudo nomes que fossem dados a deuses, em homenagem a deuses, né? Príncipe de Nero, Deus Sol, Deus Lua. Muitos jovens foram para lá. Sabe quantos anos ficaram? 70 anos presos no exílio babilônico. 70 anos que, quando eles tiveram notícia que eles poderiam voltar para Jerusalém, eles: saudade do templo. E o Salmo 126 diz: quando nos disseram que voltaríamos a Sião, ficamos como quem sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa boca de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Sim, com efeito, grandes coisas fez o Senhor a eles. Faz-nos regressar, Senhor. E eles regressam. O Salmo 122, conhecido Deus seu, quando eles têm a notícia que eles vão poder voltar a adorar no templo, ele diz: alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Eles já diziam assim: os nossos pés já estão dentro das suas portas. Eu não vejo a hora de poder voltar lá. Irmãos, quanto de nós muitas vezes precisamos desse tempo onde a gente sinta saudade da presença de Deus, saudade da casa de Deus, saudades daquele tempo em que o Senhor era prioridade na minha vida. Deus sabe como arrancar isso para a gente. Tivemos 70 anos ficar cativeiro, 70 anos para Deus quebrar e arrancar a idolatria deles. Eu não sei o que tem tomado lugar na sua vida, que é o lugar que deveria ser de Deus. Mas eu vou te dizer, Deus sabe como arrancar essa idolatria de dentro de você. E Ele vai arrancar. O que Deus está fazendo com o mundo agora é exatamente isso. Quanto orgulho, quanto nariz em pé, quantas pessoas pensavam em viver para sempre, se tornariam imortais. A mim esse vírus não atinge. Outros não, saíram apenas uma onda.
E todo mundo pensando que, não, isso não chega aqui no Brasil, isso não chega em tal lugar, e foi chegando, rico, grande, pequeno, artista, e foi matando todo mundo, até pastores, líderes espirituais. Não teve quem escapasse. Agora, Deus está arrancando algo do povo, mas eu acho que ainda muita gente não entendeu. Ainda não entendeu. Muita gente ainda não deu crédito, ainda não viu. Em Atos 17, você encontra isso tudo que eu estou falando, é o que está escrito. Em Atos 17, um tempo e espaço são pré-determinados por Deus. Jesus nasceu num tempo determinado. Não foi fora de época. Tudo para Deus, irmãos, tem um tempo determinado. Eu vou ler para você o versículo 26 e 27 de Atos 17, que diz assim: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Escuta o que eu vou te dizer: Deus não se ausenta do trono, Ele continua tendo controle de tudo. Deus não está perdido, Deus sabe de tudo o que se passa. Versículo 27: e esses tempos, os limites da sua habitação são agendados para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar bem que não está longe de cada um de nós. E o versículo 28 diz: pois nele vivemos. A tríade do movimento de vida, a dança da vida, corre nisso aqui, ó. Nesses três eixos. Nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Você se move porque existe. Você se movendo, você está vivo. Isso é o que Deus estabeleceu. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos nossos poetas dizem, porque dele também somos geração. Agora escute, uma coisa importante que nós poderíamos ler e chegar à conclusão: este é o tempo de sua entrada, e uma entrada de desenvolver uma nova mentalidade de sucesso, mas não de sucesso, amados, financeiro. Porque nem sempre o sucesso financeiro significa que você está no propósito de Deus. Você só vive a sua vida só é importante se você estiver dentro do propósito de Deus. O que eu estou fazendo é o que Deus me chamou, é o lugar certo, é o momento certo. É isso mesmo que Ele quer que eu faça. Então, esse dia 27 de setembro de 2017, do ano 577, ele começou a dizer: Deus vai mudar o horizonte e vai mudar a estrutura de como viver a raça humana. Deus vai mudar a mentalidade do gênero humano. Deus fará as pessoas voltarem para dentro de si e saberão que existe Deus. Sucesso não é ter dinheiro, é cumprir um propósito para Deus, para a sua vida. E as pessoas têm que saber disso. 7 não é um novo começo, 7 representa a transição do fim de uma temporada passada. Quando ele falou que 3 7 se alinham, hoje eu estava pensando o seguinte: 21 é um alinhamento de 3 7 de anos. 3 vezes 7, 21. Nós estamos encerrando, irmãos, uma temporada. E eu não sei que novo começo ainda virá. Eu não sei que esse encerramento de 21, de 3 7 de anos, representará. Mas a igreja de Jesus Cristo, ela deve ser atenta a todos esses movimentos, a todas as coisas. Alguma coisa sempre acontece, alguma coisa sempre muda, ninguém estava esperando. Isso que aconteceu em 2020 para cá tem sido uma experiência nova. Já ouvimos falar tanto de pandemias e pandemias, né? Mas, assim,
atingir tanta gente? Não. Jesus está voltando. Então, se 7 representa a transição do fim da temporada passada, o que você tem passado nos últimos 7 anos? Nos últimos 21 anos eu vou mais além. Pode estar terminando. Mas o que vai começar também é surpresa. Não é garantido. Esse novo começo, essa nova temporada, irmãos, ele diz assim: haverá vários novos começos para o Brasil. Nessa ocasião, falando politicamente, ninguém tinha uma esperança, uma expectativa de que um nome que nem era conhecido pudesse se tornar presidente. Muita coisa vem mudando em termos de mudanças, em termos de transição, que a gente olha assim e fala: meu Deus, tudo é surpreendente, tudo é surpreendente. E eu não me surpreendo com mais nada que vem em 2022. Eu sei que eu vou ficar bem atento, e eu quero que essa igreja, que você que está aqui esta noite, fique bem atento. Não entra na onda do mundo, não. Fique atento ao mover de Deus. Segue a direção, segue a nuvem. Nós não podemos perder o momento, irmãos. Quando você perde o momento, você perde tudo. Você tem que estar atento a tudo. O jugo de uma mentalidade que o mantinha preso na temporada passada está sendo quebrado. Eu sinto isso, amados. Quando eu convoquei, e eu venho falando de que eu vou estar fazendo Yom Kippur, aonde quero nesse dia 31 inteiro, 24 horas de jejum e consagração, vestindo-se de saco, deitando sobre a cinza e raspando a cabeça. Nunca fiz esse voto. Mas Deus me chamou para isso. Ele quer me revelar, Ele quer me falar algo que eu não sei o que é. O que eu estou pregando esta noite é para dizer para você que eu não estou fazendo algo assim, de vontade. Eu não gosto de cortar meu cabelo. Eu gosto de estar com meu cabelo muito bonito. E lá raspar. Eu vou ter que raspar. Quando Deus pede algo assim, amado, quando você propõe algo diferente de tudo, olha que eu tenho de pastor, vai fazer quase 30 anos, nunca, em todo o meu ministério, eu vi isso. Mas nesse tempo de oração, Deus tem me feito lembrar de momentos de orações, que eu me lembro uma vez, quando eu comecei a orar, era 6 horas da tarde. Quando eu dei por conta da oração, era 6 horas da manhã, estava amanhecendo. Existe uma unção para orar, existe uma unção que te tira do ambiente natural, te leva para um ambiente profético, aonde ali você pode ficar 21 dias. Sabe quantos tempos Moisés ficou? 40 dias, depois repetiu mais 40, 80 dias. Jesus, 40 dias no deserto. O jejum que Esther estabeleceu foi um jejum de 3 dias. Então você acha que 24 é pesado? A igreja de hoje é uma igreja que não quer sacrifício, não quer orar, a gente quer unção, a gente quer poder, a gente quer graça, mas nada de voto, nada de presença, nada de se arrepender, nada de voltar atrás. Então eu quero chamar a sua atenção. Eu vou fazer, mas você deveria entender isso como uma convocação de Deus para você. Mas eu tenho, né, as mulheres todas eu tenho uma posso me raspar a cabeça. Eu diria para você que se você tivesse que ir para Macumba, o candomblé vai perguntar para você se você vai deitar com o santo, se você tem que raspar ou não. Vai raspar e pronto. Ela vai fazer um cortezinho lá,
jogar o seu livro dentro, andar com roupa branca pela rua, para lá e para cá. Aí quando você vê um servo de Deus andando descalço, aí você fala, para que isso? Para que vestir de saco? Não precisa mais nada disso. Olha o distanciamento que as pessoas estão de Deus, amados. As pessoas acham um absurdo isso. Sabe por que é um absurdo para você? Porque você é tão distante de Deus, que o que Ele falou para você fazer parece absurdo. Por isso que você prefere dizer, o diabo está falando, o diabo está falando. Mas você não fala que é o diabo está falando quando Deus te dá um carro. Né? Quando você vai ganhar um dinheiro, você não fala que é o diabo. A gente só fala que é o diabo quando Deus fala assim, eu quero que você me entregue o seu dinheiro. É o diabo, sai, irmão, Jesus, de repente. Nós precisamos, irmão, já que nós queremos uma unção profética para esses últimos dias do céu, nós precisamos também fazer coisas que fizemos na pregação. Não existe crescimento, irmãos. Você entrega. Deus não vai entregar nada para você. Você quer que seu ministério cresça? Você quer ser uma pessoa extraordinária, fora do natural? Você precisa fazer coisas extraordinárias, sobrenaturais. E não importa as críticas, amado. Não importa o que vão dizer, o que vão pensar, o que vão falar. Faça o que Deus está te dizendo. Agora, comece a analisar as coisas em todos os sentidos da sua vida. Todos os sentidos. Uma pessoa diz assim, não, mas eu na religião, por isso que eu saí. Porque quando falou que eu acho que o meu cabelo eu saí fora, é verdade. Mas há momentos que as circunstâncias te obrigam a tirar, sem que você tenha a oportunidade de decidir se arranca ou não. Quando meu pai teve câncer nos 2008, eu não queria cortar o cabelo. E nem tanto, não, o cabelo não ficou na cabeça, não. E para não ficar uma parte lá, outra parte de cá, melhor o quê? Tirar tudo, tem que tirar tudo. Então você é tão apegado às suas coisas, tão apegado à sua barba, pela barba do profeta. Você é tão apegado ao seu cabelinho, que você não imagina, eu me ficar calmo. Eu me vai morrer por causa disso? A mensagem hoje não é agradável a você disso. Mas eu tenho problema. Porque o que eu estou mostrando para você, eu creio que o jugo que nos mantinha presos na temporada passada será quebrado. Em nome de Jesus. O manto profético, irmãos, continua sobre o Brasil. E a janela do céu está aberta sobre esta nação. E tem uma nova espada descendo. Olha só. E quando ele falou isso em 2017, que espada não desceu só no Brasil, não. Desceu na terra. E ele explicou o seguinte: a palavra de Deus é uma espada. É um tempo onde Deus está falando. Deus está falando. Diga comigo, Deus está falando. E também, quando fala da espada, a espada é a promessa profética que você tinha e que ainda não havia se cumprido. Então, por que hoje nós somos convocados a orar? Porque há uma batalha contra o alinhamento dos líderes nos estados. Porque Deus está levantando um exército, nesse tempo, um exército de liderança. E ele fala assim, próximos 3 anos, uma renovação haverá no Brasil. E foi. Isso depende do destravar do reino. Dar-te-ei as chaves do reino. As chaves que Deus dá, irmãos, abrem todas as portas. E deixa eu falar uma coisa para você. Quando o Senhor Jesus disse a Pedro, e eu te darei a chave do reino, o que ligaste na terra terá sido ligado no céu. Quando o Senhor fala em entregar a chave não significa, irmãos, como muitas vezes eu preguei, já vi outros pregando,
que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. E aí então a ideia que nós temos desse texto é que a igreja vai arrombar as portas do inferno. E não é. Você não precisa arrombar porta nenhuma. A igreja tem a chave. Diga, eu tenho a chave. Eu tenho a chave. Irmãos, essa chave que Deus colocou na mão da igreja é uma chave que abre todas as portas. Todas as portas. Então prepare-se no nome do Senhor Jesus, porque o Senhor está levantando líderes certos para temporadas certas e alinhamento do governo do céu com o governo da terra. E o Brasil, a nossa nação, foi criada para ser um progresso. Então não se preocupe, a nação não ficará assim. Deus trará crescimento para o Brasil. Amém. Tem uma palavra sobre nós, queridos. Então, assim, quando essas palavras foram escritas, que nós adotamos o que ele estava falando, parecia uma coisa sem nexo, uma coisa que não tinha sentido. Mas quando vai passando o tempo, você vai notando, irmãos, que as coisas estão se cumprindo. Então, preste atenção numa coisa. Aqui para nós, como ministério profético, como ministério apostólico, não se acostume com o natural. Ministério apostólico não é um ministério normal, não é natural. As coisas não são naturais, não funcionam de forma natural. Nem um culto tem que ser igual ao outro, nem uma pregação tem que ser igual ao outro. É diversidade de ministério, diversidade de dons. Não se repete. As coisas de Deus são feitas de forma grandiosa, de forma extraordinária. E nós temos que estar acostumados a viver isso, o sobrenatural. Amém ou não amém? Amém. Você crê que chegou esse tempo de Deus em que esse alinhamento de 3:7 está chegando? Então, querido, eu não quero ficar de fora e nem ficar desinformado do que vai acontecer. Por isso que eu estou buscando a Deus. E esse final de 10 minutos que eu tenho, eu quero gastar com você, te levando a pensar no que o profeta Joel escreveu. Está aqui, ó, Joel capítulo 2. Se você puder, abra comigo. Ou se a igreja não tiver Bíblia, põe na tela, por favor. Joel capítulo 2, versículo 12. Está escrito assim: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Olha aí, com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio, irá-se grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocar a trombeta esse ano, ou seja, anunciar isso, fala para todo mundo, promulgar um santo jejum, proclamar uma assembleia solene. Então aqui não é uma convocação para 1, 2, 3, é uma convocação para toda a igreja, para toda a nação. E ele diz: congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Ou seja, não é um tempo de festa para ninguém. Não é para enquanto uns estão em jejum e consagração e os outros estão festejando, os outros estão aproveitando, como diz o ditado da vida. Ele está dizendo, claro, até o noivo e a noiva que está lá na sua lua de mel vai atrasar a lua de mel, vai deixar para depois. Mas agora o tempo é de convocação para buscar a face de Deus. Você tem o ano todo seu, você tem o tempo todo seu,
Você precisa aprender a separar o tempo de Deus. Você precisa aprender a colocar o reino de Deus em primeiro lugar. No versículo 17, uma palavra específica para pastores, levitas. Ele diz: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor. Ministros são servos. Entre o pórtico e o altar. Quando a pessoa fala, eu sou do ministério do louvor, o que você é? Você é servo. Quando você diz, eu sou ministro do louvor, o que você é? Você entende que o ministro é o secretário do presidente, que dirige um ministério e ganha muito bem? Não é essa a ideia de ministro para Deus na Bíblia. A ideia de ministro é servo de servo. O que eu sou aqui? Um servo de vocês que também são servos. O que o pastor Tiago é? Servo de servos. Então, quando você tem o título de ministro, você está dizendo que você está aqui para servir os conservos, servir os servos igual a você. E ele diz: chorem entre o pórtico e o altar e orem. A oração deve ser assim: poupa o teu povo ao Senhor e não entregues a tua herança ao próprio, para que as nações façam escárnio dele. Porque amo de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? E então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo-lhe disse: eis que vos envio cereal, vos envio, e aqui é a resposta, e o óleo, e dele serei farto, e vos não entregarei mais ao pobre entre as nações. Mas o exército que vem do norte, o exército do norte sempre representa um exército satânico, resistência malignas. Eu removerei para longe de vós, lançarei em uma terra seca e deserta, lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais animais do campo, porque os pastos do deserto te pertencerão, porque o arvoredo dará o seu fruto e a figueira a vide produzirá em vigor. Recebe essa palavra, ele diz: alegrai, pois filho de Sião, regozijai no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva e fará descer como outrora, no passado, a chuva temporânea serôdia. É tempo de bênção aí, querido. Você não acredita, né? Mas ele diz no 24: as vossas eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de ouro. Restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo portador, meu grande exército que veio contra vós outros. Comereis abundantemente, vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. E o Senhor diz: e sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Ah, que pena que vocês não recebem mais quando a palavra vai assim. Quando você fala amém, você está dizendo assim: castelado, é isso mesmo. Só que você perdeu. Quando nós lemos, aí agora você está pertinho aí, no livro de Jonas, o meu são 4 páginas aqui, tem o livro de Jonas. Aí você lembra que Deus levantou um profeta e diz assim: eu estou querendo destruir Nínive, capital da Síria. Eu vou destruir esse povo. Ele diz: adoram os deuses, estão longe de mim. Você conhece a história? Jonas recebe a mensagem do Senhor: ao invés de ir para Nínive, pega um navio para Tarsis. Né? Foi dizer que estava fugindo da face do Senhor. Mas não teve jeito. Ele é lançado no mar, um grande peixe engole,
Ele é vomitado depois de 3 dias na areia da praia. 3. O povo vê a chegada dele como uma anúncio do profeta, porque os filisteus tinham como Deus deles Dagon, metade peixe, metade homem. Então eles entenderam que aquele homem que saiu do peixe é alguém com uma mensagem do Deus deles. E eles então ouvem a mensagem de Jonas, e a mensagem é: arrependei-vos, porque Deus vai subverter essa cidade. E Jonas pregava duro essa mensagem. E aí, queridos, a cidade fez o que não se esperava, né? Ele 3 dias percorreu a cidade. Olha o capítulo 3, versículo 3. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, de 3 dias para ser percorrida. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E quando ele pregou esta mensagem, os ninivitas creram em Deus e foram humildes. Os ninivitas, amados, eram pessoas que não sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Eram pessoas que não tinham conhecimento bíblico que você tem. Eram pessoas que não tinham experiências com Deus como você tem. Eram pessoas que não conheciam a Deus, mas eles creram em Deus e proclamaram jejum. E vestiram-se de saco, de pano de saco, desde o maior até o menor, e até o rei de Nínive, o governante. Ele se levantou do seu trono, humilhando-se, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou sobre a cinza. Queridos, há um tempo que nós estamos reinando como reis, e a nossa posição e a nossa vestimenta é de rei, mas há um tempo que a nossa posição tem que ser de sacerdote. A gente tem que fazer como Jesus fez, tirar a roupa do cima e começar a lavar os pés uns dos outros. A gente precisa tirar o orgulho, a prepotência, a altivez, a soberba dentro do nosso coração. A gente precisa ser sondado pelo Espírito Santo. A gente precisa quebrar, irmãos, a nossa carne para que o Espírito possa prevalecer. Deus não fala a carne, Deus fala no seu Espírito. É nele que é comunicado as verdades e as revelações de Deus, não a sua carne, não as suas emoções. E ele assentou-se sobre a cinza e fez-se proclamar e divulgar em Nínive o mandato do rei e seus grandes. Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelha provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais. E clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho, da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Eles não fizeram, irmãos, igual aqueles que duvidaram, mas acreditaram e viram Deus que o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que ele havia dito que eles fariam e não fez. Queridos, eu não tenho nenhuma palavra de que algo ruim está para acontecer. Não tem. Graças a Deus não. Mas uma coisa é certa: a humilhação, ela vem uma chave no reino de Deus. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no devido tempo o Senhor vos exalte. Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face e converter os seus maus caminhos, o Senhor promete
Então virei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Deus mudou a sorte dos ninivitas por causa da sua humilhação. Então eu quero convocar você, no dia 31, o último dia desse ano, ser um dia de quebrantamento, ser um dia de humilhação, ser um dia que, por favor, não use sua maquiagem, não faça seu cabelo, não vai fazer. Eu estou convocando a igreja. Você tem o direito de obedecer a sua liderança ou não, mas é o tempo de se humilhar. E quem vai vir orar comigo aqui não é roupa bonita, salto alto, não. É chinelinho de dedo, de preferência de pé no chão. Humilhação. Não é dia de você desfilar de salto alto, de roupa bonita, roupa nova de novo. Não. Os que comparecerem aqui, se comparecerão assim, mesmo os que virão só na vigília à noite. Mesmo os que vierem só na vigília à noite. Porque a vigília tem. O pessoal está falando, não, aposto que esse ano vai fazer. Eu vou fazer a vigília, não sei passar na presença de Deus 31 para primeiro. Todo ano você fiz isso. Só que vai ter a mesa. Tem fruta, tem peru, tem pernil, mas esse ano não vai ter nada disso. Esse ano, quando for às 10 da noite, nós vamos fazer o culto e nós vamos buscar a face de Deus na noite da virada 31 para primeiro. Virou meia-noite, encerrou o meu voto. Mas eu vou chegar aqui na quinta-feira do culto. Nós tivemos o culto agora de Natal. Esse culto agora, eu falei com o pastor Tiago, vai ser o culto do testemunho. Por que é o culto do testemunho? Porque você tem que levar o seu papel do ano passado hoje. Chegou aí? Já estou entregando? Isso aí. Porque você vai levantar tudo que Deus te deu esse ano. Vai ser o culto da gratidão que está vindo. Então, é o culto do testemunho. Porque a palavra de Deus fala do testemunho. Então não vai haver pregação. Eu quero que você testemunhe tudo que Deus tem feito na sua vida. É um tempo de lembrança do que Deus tem feito. Aí, é claro, eu já vou chegar aqui com o culto termina 9. Já saí daqui na quinta-feira, já era quase meia-noite, então já vou ficar aqui logo. Porque aí meia-noite eu começo o volta. Então você que precisa de orientação, pode trazer o seu colchonete. Claro que tem momento que eu vou dormir, né? Então alguém vai estar orando, eu vou estar dormindo. Agora segurar uma porque agora é minha vez. Aí eu vou dormir, porque depois eu vou pegar 12 dias, claro, para 12 meses de vitória, né? Então, eu não vou ficar acordado, é claro que no dia primeiro tem que estar na unção, no tocar. Você vai ver. Uau! Então, jovens, crianças, adolescentes, mas eu já tinha preparado o meu programa. Sim. Faz o dia primeiro, dia 2. Vai depois. Mas eu estou te convocando em nome de Jesus, irmãos. Esse é um tempo que precisa se humilhar. E ontem é o dia de confissões, é o dia de perdão dos pecados. E é isso que nós vamos fazer. Vamos fazer uma lista dos nossos erros, dos nossos próprios pecados, pecados dos irmãos, os pecados das igrejas, da nossa nação. E vamos aqui, no dia do perdão, humilhar-se perante Deus e pedir que Ele tenha misericórdia de nós. E isso, irmão, vai virar uma chave muito espiritual no nosso favor. Então, eu posso fazer em casa? Pode. Posso fazer até meio-dia? Posso. Posso não fazer jejum que eu tomo remédio? Sim. Mas algum propósito você vai fazer. Algum propósito. Entendeu? Não fique sem o café? Faz o voto do café. Quer ver uma coisa que seria um voto, irmão? Ninguém de celular no dia 31. Eu peço tudo mesmo disso. Porque eu queria que eu vou mandar feliz ano novo. A gente aqui tem gente que tem dificuldade. É o tempo todo nessa porcaria. Quero culto.
Né? Mas você vai fazer algum propósito. Dia 31 é o dia que eu estou convocando a nação unidade da fé. Isso vale para todas as igrejas. Paracambi, Japeri, para todo mundo, vai para todo mundo, desde lá do Nordeste, Amapá, Macapá, vai para todo mundo. Todos, nesse dia 31, São Paulo, Santo André, Brotas, todos, Espírito Santo, todos vão estar num dia de contrição, sendo voltado para Deus. O ano está se encerrando sim, e nós, na presença de Deus de alguma forma, um dia de oração e consagração. Amém, meus amados? Amém, meus amados? Amém. Glória a Deus, você disse assim, seja. Então, conto com vocês. Fique de pé no seu lugar. Nós vamos encerrar esse culto cantando o meu orgulho, que tirou do jardim. Você ainda sabe tocar assim? Nossa, vai bater essa bateria baixinha. Eu quero ver a igreja cantando. Eu quero que, enquanto isso, os obreiros entreguem para você um envelope. A Bíblia diz que nós temos roubado a Deus nas ofertas, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Você sabe o que é oferta alçada? Oferta alçada é uma oferta levantada. Algumas pessoas já têm esse, vamos dizer, por tradição, entregar voto dos 12 dias de dormir. Então, dessa vez, para o próximo domingo, você vai trazer esse envelope anotado no valor que você vai entregar nos 12 dias. É uma oferta simbólica. Senhor, isso é o que eu quero dar. Quem entendeu o que eu falei? Não vai vir nele a oferta. Então a oferta eu vou te dar depois. Isso. Esse aqui é para você desafiar a si mesmo. Entendeu? Pode entregar. Quem quiser. Não pega quem não vai. Não faz propósito. Então não pega. Tem quem queira. É só quem. Assim, eu vou desafiar a mim mesmo. A medida como eu oro, é a medida como eu recebo. Então a gente sempre coloca a palavra em prática. Já vamos começar a praticar a sua oferta especial. Então, onde você, pela fé, vai escrever aqui, ó, nessa parte em branco, ou coloca dentro, e você vai entregar a oferta com voto simbólico. O que você quer nos 12 dias do ano para entregar no Senhor. É uma oportunidade que Deus está nos dando. Seu
Guarda no Senhor durante todos esses dias que se encerram esse ano 2021. Abençoa, Senhor, o mundo da virada. Abençoa os que vão viajar. Abençoa os que têm seus programas já preparados. Mas aqueles a quem o Senhor tem uma convocação, fala com eles, chama-os para o teu contigo, e que assim seja, Senhor, de bom grado, de um coração inteiramente voltado a Ti. Nós entendemos o tempo onde nós precisamos buscar mais próximos da Tua face. Assim eu abençoo a todos que nos assistem, a todos que ouviram esta mensagem, a todos, Pai, que estão presentes aqui esta noite. Que seja uma noite abençoada, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Uma música. Fica a estudar a bênção apostólica, o microfone com ele. Dê um abraço para toda a apostólica Ebenezer. Volta quando? Vai passar um novo aí com a gente. Vai virada lá dentro. Amém. Você soltar a igreja? Graça e paz, meus irmãos, também. Alegria de estar aqui novamente. Saudade enorme desse que é o seu apóstolo, meu amigo querido. Né? E alegria estar com vocês. Bem? Coloque sua mão em posição de receber. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e que as doces e poderosas consolações do Espírito Santo de Deus habitem hoje em nossos corações e nos corações da Igreja de Cristo espalhados pela terra. E todos dizemos amém. Bom, a paz, Deus te abençoe e boa semana a todos.